o Triunfo da Cruz 3, entenda a cruz. Então hoje, eu não vou pregar, hoje eu vou dar aula, amém? Eu quero dar uma aula para vocês, de algo sobre a cruz, porque muitas vezes a gente entende a cruz, algumas coisas bíblicas, mas a gente é no automático, é como todo mundo já falou, como todo mundo se expressa, a gente só usa aquilo que já expressaram. Mas eu ganhei um livro aí do Flávio Josefo, né, muito abençoado, e ele tem algumas coisas para nós, né, para nos passar. E através do Flávio Josefo eu quero trazer esse entendimento para os irmãos sobre a cruz, entendê-la, né, o que é a cruz. E de repente eu entre na palavra que eu vou trazer semana que vem, se der tempo ainda, tá bom? Senão eu vou colocar só os tópicos. Ô Judas, se você puder, queridão, me fazer um favor esses dias aí, colocar o pé aqui de baixo aqui, que está meio baixo. Aquele lá que quebrou, não, na época, não agora. Depois. No meio da semana. Tá bom? Obrigado. Então, eu quero ler com vocês Mateus 27, versículo 33. Se quiser diminuir aqui a luz aqui, para os irmãos conseguirem ver melhor lá atrás, tá ok? Então, Mateus 27, a partir do versículo 33, diz assim: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Mas por cima de sua cabeça puseram escrito a sua acusação, né? E qual é a acusação? Olha a acusação: Este é Jesus, Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 ladrões, e um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e assim mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebedecido de vinagre e o colocado na ponta de um caniço, lhe deu a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Pensa bem, irmãos, pessoal que morreu, que eram santos, que criam na promessa do Messias, ou que era seguidor de Jesus, de alguma forma morreu. Quando Jesus morreu, irmãos, imagina um cemitério. O cemitério abriu, o cara tinha morrido 1 mês, creio até 6 meses, 8 meses. Os caras se levantaram do túmulo, irmãos. Entendeu? Eles se levantaram, então, vários túmulos de crentes se abriu, e eles saíram lá de dentro, e eles entraram na cidade, né? Parecia aquele filme, o thriller, né? Os caras caminhando, que você fica meses, né? Morto, a sua roupa estraga, né? Deixa eu ver se isso aqui está nessa passagem. Versículo 52, abriu os sepulcros e muitos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Em outra tradução diz que eles foram para suas casas. Agora imagina a família recebendo um sujeito, ou a pessoa, a irmã, que morreu há 1 mês atrás, né? Ou há 5 dias. Eles entraram e voltaram para suas famílias. O centurião e os
E os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente era filho de Deus. Repita comigo: verdadeiramente Jesus é o filho de Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro agora, esse Jesus que nos salvou, que nos comprou, que nos libertou, que nos purificou, que nos restaurou, Pai. Obrigado por hoje, obrigado por Jesus ser nosso Senhor, nosso Deus, o Filho do Deus vivo que está entre nós. Pai, que a sua palavra seja, Pai amado, Senhor, uma flecha aguda na minha boca, Deus, uma espada afiada, e que ela venha, Pai amado, cumprir o propósito a qual ela está designada. Porque Isaías 55, Senhor amado, diz que assim como desce a chuva dos céus para não volta, é toda palavra que sai da boca de Deus, não volta vazia, mas antes cumprirá o que decreta o Senhor. Buscar o Senhor que pode achar, invocar e quando está perto, do versículo 6, Pai. Obrigado por essa noite, nós possamos buscar o Senhor nessa noite de todo o coração, crendo, Pai amado, que os milagres estão acontecendo em nome de Jesus. Aleluia. O Napoleão Bonaparte foi um grande revolucionário, um grande comandante, capitão, né, de grandes batalhas, grandes conquistas. Ele escreveu assim, né? Eu estava fazendo uma revolução na força da guerra, mas lendo página deste livro, a Bíblia, isso é Napoleão falando, né? Descobri que Cristo fez uma revolução muito maior do que eu, sem violência, destruição, fez a revolução do amor e da liberdade espiritual mediante o sangue da cruz, né? Poderoso, né? Napoleão da Bonaparte. Nós temos a revolução sendo feita também, né? Nós temos visto aí que lá, Wagner falou, ser crente lá, né? Nesses países aí, perseguidos, é complicado. Mas a revolução continua aqui também. Nós temos um presidente que se levanta contra toda a mídia, né? Só que ontem ele estava lá ouvindo quem pregar, o pastor Aloysio, né? Nosso pastor estava pregando para o presidente, você vai ver aí nas redes sociais, logo mais, quem não viu já vai ver, né? Então, o presidente Bolsonaro lá e o pastor Luiz pregando num grande conselho de pastores em Goiânia. Não é? Então, são revoluções que nós fazemos e o Senhor nos dá essa graça, essa força para fazer, né? E Napoleão, ele ficou impactado quando leu a Bíblia, né? Com a morte do Senhor Jesus na cruz. Ele ficou muito mesmo impactado com a morte de Jesus na cruz, né? Então, a mensagem da cruz, irmãos, é o centro do Evangelho. A mensagem da cruz. Então a morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo é a proclamação, né? João capítulo 1, né? Quando ele olhou Jesus entrando em Jerusalém, ele apontou, né? E disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o pecado, né? Ele já está aí para ser tirado, né? Jesus entrou para tirar. Agora o pecado foi tirado? Foi. Como? Do mundo. De que maneira? Porque o príncipe das trevas, Satanás, ele era o que regia e comandava tudo. Mas agora, como eu já ensinei, né? A sua força está pequena, né? Não está como antes. Ele tem alguma força? Tem. Mas o pecado foi banido? Foi. Por quê? Porque hoje Jesus, ele reina. Agora, as pessoas têm que querer isso também, né? Querer viver fora do pecado. Então, a morte do Cordeiro de pecado do mundo é a proclamação, né? E o sangue de Jesus, né? Do justo derramado na cruz, nosso favor, é a nossa ênfase principal, né? O sangue de Jesus foi derramado, houve um sangue derramado, é a nossa ênfase. Então a cruz é o da história. Então, alguns séculos atrás, como eu já falei, colocaram como base, né? Como base agora do nosso calendário, né? Gregoriano, o acontecimento de Jesus. Uns falam que é do nascimento, outros falam que é da morte. Isso não adianta muito entender, né? Mas a partir de Jesus, muita coisa mudou, até o calendário mudou, para entender que isso é real, é verdadeiro. Então, o poder, o centro da história do mundo é o poder da cruz, né? E a obra nela realizada. E a crucificação do Filho de Deus foi convergir os eventos, né? Desse tempo, né? E eu quero falar que o que é a cruz? Os fenícios, há muitos anos antes de Jesus, eles que começaram a crucificar as pessoas. Os fenícios, eles introduziram a morte de cruz, né? 6 séculos, 600 anos antes de Jesus. Aí depois
Os egípcios também colocaram, né, esse tipo de morte, nessa prática, para trazer um medo, né? Porque a morte de cruz era uma morte pública. Então eles começaram a mostrar para as pessoas, né, algo terrível, que era a morte de cruz, algo terrível, né? Então, esse método público, esse tipo de morte era tão cruel, né, que a pessoa que via alguém sendo crucificado, ela se endireitava e falava assim: eu vou me endireitar que eu não quero passar por isso, eu não quero ter esse tipo de morte, eu não quero, né, morrer dessa maneira, né? Então esse tipo de morte era muito cruel, né? Eu vou andar direitinho, eu vou andar nos caminhos para não passar por isso. Então, de alguma forma, a cruz na época trouxe pelo menos, né, um medo, né? Pelo menos um medo no meio dos fenícios, no meio dos egípcios, né? No meio dos gregos, né? Os gregos também colocaram. Então o horror de ver um crucificado morrendo imprimia a pessoa esse pavor, esse medo, né, medonho. Então, só que na época não era como no tempo de Jesus assim ainda, né? Então, como é que eles faziam antes, né? Eles decapitavam a pessoa, tiravam a cabeça fora, né? E ao tirar a cabeça fora, eles levavam o corpo e penduravam na cruz e deixavam lá pendurado. Então nós vamos ver um registro que você tem na sua mão aí, disso há 6 séculos antes de Jesus tem um registro. Aonde? Se quiser colocar aí para mim aí, ou, né, coloca... Já falei a introdução, né? Passa para mim aqui, eu vou ver se eu coloquei aqui na coisa. Não, pode voltar, depois eu vou falar sobre isso. Põe Napoleão lá. Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 40, versículo 19. Se quiser colocar aí para mim aí, Gênesis 40, 19. Então vamos ver, né, um registro que nós temos disso na nossa mão, né, na nossa Bíblia. Esse exemplo de uma pessoa sendo morta no madeiro. Está lá em Gênesis 40, 19, diz assim: isso é José que estava preso, né? Então o padeiro e o copeiro foi ter com ele, e aí ele falou que um ia morrer e o outro ia servir na mão do rei, que é o egípcio Faraó. E aquele que fosse morrer, e José até falou como que ele ia morrer. José falou assim, ó: dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro. Isso era o quê? A crucificação já, há 6 séculos antes de Jesus. Então, né, e as aves comerão da sua carne. Então o que acontecia? Como é que era a cruz naquela época? Para os egípcios, para os fenícios, para os medo-persas, né, e para os gregos e para os romanos, que é o último que eu vou falar. Então, eles eram mortos e já tinham as cruzes, eles colocavam a pessoa na cruz, sem cabeça, e as aves vinham e comiam. Aquela pessoa ficava ali alguns dias, as pessoas viam isso. Se você for assistir alguns filmes de bárbaros, você vai ver essas coisas acontecendo, né? Então, está nessa Bíblia. Então, já tinha crucificação bem antes dos romanos colocar ali na vida de Roma. Então hoje queremos ver mais algumas coisas, né? Razões para nós celebrarmos a cruz. E você vai entender o que era a morte de cruz realmente, o que Jesus passou. Então o primeiro ponto para mim, eu quero falar sobre os 3 tipos de cruzes, né? Pode colocar para mim 3 tipos de cruz. Eu nem vou falar cruzes, vou falar cruz. 3 tipos de cruz no singular. Pode colocar para mim aqui agora no PowerPoint. Então, a Índia adotou as cruzes, né? A Grécia adotou, e por fim, o último foi Roma. Então, Roma também adotou essa morte tão terrível, para que ele pudesse controlar os revoltosos ali em Roma. E quando Roma ela entrou, ela começou a conquistar várias nações, várias nações. Né? Ela começou a conquistar, só que para colocar, imprimir, né, um poderio, uma autoridade, ele fala assim: vamos fazer igual os egípcios, né, os fenícios, e vamos colocar também. Só que agora nós vamos fazer diferente. Nós não vamos decapitar,
Nós vamos colocar a pessoa lá, ela vai agonizar na cruz, que é o pior tipo ainda. A pessoa decapitada, o corpo não sentia mais dor, né? É uma morte rápida, né? Só uma guilhotina na cabeça já era, né? Mas, não, eles falam assim, vamos colocar mais terror ainda. Mais terror. Então, Flávio Josefo, ele fala, né? Eu sempre estou falando de Flávio Josefo aqui. Ele fala que tinha pessoas que elas levavam 3 dias para morrer. Mas ele fala também que houve pessoas que levaram até 9 dias para morrer na cruz. Mas a pessoa ficar 9 dias pendurado, morrendo de fome, de frio, asfixiado. Se eu te der um tempo ainda, eu vou passar para os irmãos um laudo médico que falaram como que Jesus morreu. O que o peso do corpo dele, como que foi a agonia que ele passou na cruz, que você tem seus olhos ali, né, sem poder, os seus pulmões ali sendo asfixiados, sangue entrando pelas suas vias, né, nasais, né, você ficar sem respirar, e morrendo assim, né, sem ar. É terrível demais. Mas ele diz que tinha pessoas que levou até 9 dias para morrer. E ele disse que um dia, né, um general chamado Baro, antes de Jesus, um pouquinho antes de Jesus, né, mas na época de Jesus, ele matou de uma só vez 900 pessoas penduradas no madeiro. De uma só vez, ele crucificou em um só dia 900 pessoas. Era uma barbárie muito grande. Era uma coisa muito terrível, né? Então, queridos, né? Isso, né? Eles morriam, né? Um pouquinho antes de Jesus nascer, aconteceu isso tudo. Um pouquinho antes de Jesus nascer. Então, quando Jesus nasceu, ele já tinha essas ferramentas terríveis. Você vê algumas coisas na internet, você vê o modo que eles matavam as pessoas, dá até nojo de falar, né? Então, naquela época, só os piores criminosos morriam dessa maneira. Só aqueles dépotas mesmo, aquelas pessoas terríveis, morriam dessa maneira. Para dar exemplo para ninguém ser tão terrorista como eles, né? Achei que levar uns desses aí lá para o Talibã, né? Misericórdia, né? Então, mas mesmo sendo aqui, nós vimos essas coisas acontecendo, nós estamos vendo essas coisas assim, né? Pessoas sendo enforcadas, a gente já fica assim, né? Imagina essas coisas acontecendo hoje, isso é terrível demais. Então, esse tipo existia o que naquela época também? 3 tipos de cruzes. Né? E qual era esse tipo de cruz? Eu coloquei aqui, ó. Havia um tipo de cruz, né? Que era chamado crux decussata, né? Ou cruz de Santo André. Havia esse tipo de cruz. Como é que é esse tipo de cruz? Era um X. Então a pessoa ficava com a mão aqui, uma mão aqui, um pé aqui e um pé ali, ficava dessa maneira crucificada. Tinha o segundo tipo de cruz também, que eles colocavam. Eles usavam todas essas, tá? Eles usavam todas essas. E tinha a cruz comissa, né? O cruz de Santo Antônio, que era só uma vara e um T, né? Então a pessoa ficava, a cabeça ficava meio de lado. Mas a morte de Jesus foi com essa terceira cruz aqui, um pouquinho mais comprida, que é a crux imissa, que é a cruz imissa, né? Ou cruz latina, devido ao título de Mateus, né? Essa provavelmente foi usada na morte de Jesus. E por que eu vou falar que essa aqui nós entendemos que foi usada na morte de Jesus? Porque aquela que tem T, não é? A segunda, ela não tem aquela partezinha de cima, que é aquela varinha que vai em cima. E a de Jesus tinha. Por quê? Porque Jesus, quando ele foi morto, ele levou um título, né? E o que é o título que eu vou falar para vocês, né? É o segundo ponto, passa para mim aí, que é o INRI, né? Ele levou INRI, I-N-R-I. Esse I é o J romano. E ali está escrito INRI, ou J, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Então, cada pessoa que morria, ela levava uma sentença. Provavelmente a pessoa ficava
só o varão pendurado, que no caso de Jesus, né, no Gólgota, só a vara, e eles levavam o travessão, pesado. Só que, como a pessoa demorava muito para morrer, né, o que aconteceu? Roma adotou uma prática para apressar a morte. O que eles faziam? A pessoa que é condenada, antes ela apanhava, a noite inteira. Para chegar no momento da crucificação, eles não levaram tanto tempo vivo. Então eles chegavam no momento da crucificação, eles ficavam ali 1 dia, 2 dias vivos ainda, mas não 8, 9 dias, que era terrível, né? Então eles tinham pressa também nisso. Ainda mais que Jesus morreu, vocês sabem, numa sexta-feira para ressuscitar no domingo. Então na sexta, às 18 horas para o judeu, já é sábado. E ninguém queria fazer hora extra. Os guardas, entendeu? Não queria trabalhar no sábado, né? Então, Pilatos, né? Ele foi o último que colocou esse título. Mas Jesus, ele chegou, e quando condenaram Jesus, o que aconteceu? Ele não tinha o que acusar Jesus. Ele não tinha nada. Levantaram falsos testemunhos. E ali Jesus foi levado, né, para Caifás. E Caifás falou assim, ó, eu não vejo nada. Interrogou Jesus. E falaram o que Jesus tinha feito. Mas falou assim, mas e aí, e as provas? Não tem, então isso aí não é para mim não. Entendeu? Caifás mandou para César. César falou assim, não, foi falar com Jesus, e aí? Não dá para... Aí mandaram para Pilatos. Pilatos interrogou. Não achou nada, mandou para César. César interrogou, não achou nada, e mandaram para Pilatos de novo. Aí no final, Pilatos falou assim, eu não encontro nada. E fez a reunião e falou assim, eu não encontro nada desse justo. Como é? E ele falou assim, eu não encontro nada desse justo, não tem injustiça nele. Mas Jesus veio para morrer, né? Era algo que o Pai determinou. Mas assim, as pessoas, né, que estavam ali, elas estavam se levantando contra uma pessoa que não tinha. Realmente, além de não ter nada contra ela, nós sabemos que não tinha nem pecado, nem atos, nem mente, nem pensamento. Jesus tinha pecado, não tinha nada para condenar. E aí Pilatos, ele chega e fala assim, eu não sei, o máximo que eu posso fazer é lavar minhas mãos. Pegou uma bacia e lavou as mãos. Não posso fazer mais nada. Mas tinha algo na época, que por conta das festividades, eles entregavam alguém, libertavam alguém. E aí trouxeram, Pilatos falou assim, olha o que Pilatos pensou, eu vou ajudar esse Jesus aí. Eu vou ajudar. Eu vou pegar a pior pessoa que está aqui hoje, o pior bandido, realmente um sequestrador, um homicida, né? E vou entregar, e vou fazer aqui, com certeza eles vão falar, solte Jesus, e vamos matar Barrabás. Ele queria matar Barrabás, que Barrabás se levantou contra o império. Quando chegou no meio de todo mundo, ele ficou assim, né? Que falaram, solte Barrabás e crucifica Jesus. Então ele falou assim, agora eu não posso mais nada. Então ele lavou as mãos e falou assim, então... E aí, né, nós vamos estar lendo aqui, né? Ele carregou a cruz, e aí Jesus apanhou. E aí colocaram o quê? Né? A noite inteira Jesus apanhando, e aí colocaram o varão, né? A vara lá, o travessão, para ele levar. Mas ele apanhou tanto, mais que os demais, que ele não aguentava carregar aquele peso. E era longe a Via Crucis. E ele caía. Aí tinha lá uma pessoa um sirineu, né, na cidade de Sirineia, chamado Simão, e colocaram ele para carregar a cruz também, para ajudar Jesus, né? Então ele foi lá e ele ajudou, mas Jesus estava muito fragilizado, tinha sofrido demais, apanhado a noite toda, e ele foi levando aquele peso lá, né, até ali. Mas o que acontece é que ele foi levado até o Gólgota, mas na caminhada, né, Jesus, né, ele tinha que levar, pendurado no seu pescoço, a sua condenação. E quando Pilatos não viu nada, não é ladrão, não roubou ninguém. Ninguém conseguiu testemunhar que ele roubou ninguém. Não matou ninguém. Não se levantou contra o império, contra César. Eu vou colocar aqui, INRI, né? Rei dos judeus, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ele vai morrer porque ele é rei. Aí o pessoal se levantou contra ele. Os fariseus falaram assim, o que eu escrevi. Ele foi, sabe, irmãos, profeticamente, assim, Deus queria falar muito com
com ele, né? Com Pilatos. Porque eu acho que a mulher dele era crente. Eu acho que ela servia ao Senhor. Porque a noite inteira ela sonhou com Jesus. A noite inteira. E ela chegou para o marido e falou assim, ó, não toque nesse justo. Libere esse justo aí, porque a noite inteira eu padeci por causa dele. Eu tive sonho com ele. A mulher dele falando para ele. E ele ficou assim, sabe, de uma maneira tão, né, terrível, que não sabia o que fazer. Então, mais que ele falou, então vou colocar aqui, Jesus Nazaré, rei de judeus. Então muitos, né, leram, né, vamos ler João 19, versículo 16, né, que está escrito assim: então Pilatos o entregou para ser crucificado, tomaram eles, vamos ver se eu coloquei aí, passa para mim, mais um, diga aqui, pastor, essa luz aqui, ó, para o pessoal ver melhor, por favor, pode passar para mim? Deixa eu ver se eu coloquei aqui essa parte bíblica para ficar mais fácil para vocês. Consegue passar aí para mim aí? Não estou conseguindo? Então vou ler aqui. Então Pilatos o entregou a ser crucificado, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, de um lado, de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazaré, o rei de judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego, né? Então essa inscrição era em hebraico, latim e grego, né? Então, aí, passando aí na frente, né? Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas rei de judeus, e sim que ele disse, sou rei de judeus. Que ele disse, queria mudar alguma coisa aí. E Pilatos falou assim: o que eu escrevi? Escrevi. Tinha que estar escrito, tinha que ter uma vírgula aí. Que escrevi? Escrevi, está escrito, não vou mudar mais. Então ele falou assim: tinha que colocar que ele falou, mas não que ele era. Mas profeticamente estava sendo até usado por Deus o Pilatos, né? Então, essa era o método, né, de espancamento, de sofrimento, de martírio, né? Então, esse condenado ele é espancado, né, a noite toda, né? Então, infelizmente, Jesus sofreu tudo isso. E ele tinha que carregar nesse travessão, e na frente dele, ele tinha que carregar o que era, né? A sua acusação. Então a gente tem que carregar aqui uma plaquinha chamada INRI, mas na Bíblia não vejo isso escrito. Então o que eu entendo é que também um arauto vinha na frente com a condenação. Então Jesus ele ia, ele levava a plaquinha, o arauto levava a plaquinha na frente para todo mundo ver a condenação que estava escrito INRI, e ele foi indo, ele carregando o travessão, caía, levantava, e chegou até lá no local que tinha que ser feita a sua crucificação. Mas, quando chegava no local, o que eles faziam? Eles deixavam a pessoa nua, totalmente nua. Mas eu entendo que Jesus ele ficou, né, com um pano aqui nessa parte, né? Mas a maioria ficava nu mesmo. Então além de tudo, era vexação, era vergonha, era sofrimento demais, irmãos, né? Isso você entender o que Jesus passou por nós, o que Jesus fez por você, o que Jesus fez para mim, né? Por mim. E ali eles tiravam, a pessoa ficava nua. Então eu quero falar para você o terceiro ponto: a consciência de cruz. Então eram 3 tipos de cruz, né? A cruz X, ímina, a T, mas aqui Jesus, ele foi crucificado, era aquela que hoje você entende que as igrejas colocam. Por que isso? Porque aquela parte de cima, não era só o T, na parte de cima colocava, na hora da morte, eles pregavam lá em cima aquela placa. É por isso que nós entendemos que é o terceiro tipo de cruz. Essa que nós temos hoje, como sendo a cruz mesmo, que colocava lá em cima, lá, INRI, né? Em cima da cruz. Então Jesus foi morto nessa cruz. Então, a cruz, né? Ela era muito alta. Ela era muito alta. Aqui você vai ver, tem uma pessoa aqui pertinho dele. Então a cruz, mais ou menos, ela tinha 50 centímetros acima do chão. Por que eu digo isso? Porque chega num certo momento que algumas mulheres piedosas, elas ficavam ali para atender, né, a esses crucificados. Elas iam lá para atender, e elas pegavam para poder
atender até mesmo uma parte bíblica. Essas mulheres iam lá para fazer parte da questão bíblica. Coloca para mim aí, passa para mim, Provérbios. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Provérbios 31:6, né, fala sobre a mulher virtuosa. Fala assim: dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. Então gera uma prática, como eu já disse para você, né, antes de Jesus nascer, e desde lá, né, os judeus já começaram a usar isso há muito tempo atrás, os romanos, e os judeus já entendiam que os romanos faziam isso, e quando era crucificado, já falava para dar bebida forte, né? Quem assistiu aí o filme aí Coração Valente, vai ver que no final querem dar para ele uma bebida e ele recusa beber. Por quê? Para não sentir a dor. Então, a bebida era dada como um analgésico, um entorpecente, para que a pessoa não sentisse mais dor e morresse, porque ele tinha sofrido já muito, né? Então, eles tinham essa questão das mulheres ali, né, para cumprir esse ritual judaico, né, as mulheres piedosas, para atender essa bíblica, oferecia esse narcótico, né, à pessoa, né, essa coisa para trazer um sossego para a pessoa, né. Passa para mim mais lá em Mateus 27:33 diz assim: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis. Então não era muito alto, e a pessoa pegou ali uma xícara de barro, ou um pote, e amarrou ali, e pegou uma árvorezinha desse tamanho, 50 centímetros, chamado risopo. Eles amarravam e ela colocou dentro lá e colocou. Por quê? Jesus falou assim: tenho sede. Jesus queria tomar água. E quando colocaram na boca de Jesus, ele entendeu que era esse narcótico, que era um vinagre, que era algo, né, uma cachaça aí, você entender melhor nos termos atuais. Mas se ele tomasse, ele já ia não deixar de sentir dor, mas ele já ia entrar num período de não entender o que estava acontecendo, ia ficar grogue. E Jesus ele não quis tomar para não ficar grogue. Por quê? Porque ainda na cruz, ele tinha que resolver muitas coisas, ele tinha que estar totalmente lúcido para fazer o que tinha que fazer. O quê? Ali ele teve que perdoar, ele teve que pedir perdão, ainda ali ele teve que salvar, ainda ali teve que resolver coisas com Maria, com João. Então até o final ele não podia ficar grogue, não é? Você pode usar outro termo aí que você quiser aí. Então, né, ele não podia ficar inconsciente. Vamos falar para um termo aqui para você entender. Então ele tinha que morrer consciente, porque ele sabia que naquele lugar ainda tinha pessoas ali que tinham que ser salvas. Quem? O ladrão, o Dimas lá direito, estava ali, uma pessoa, até o último momento, ele tinha que salvar vidas. E nós, irmãos, temos que pregar a palavra em todo o tempo, falar de tempo, nós temos que ganhar vidas. Jesus morreu para que nós ganhamos vidas. Hoje nós somos representantes de Jesus para ganhar vidas. Nós temos que pregar o evangelho a tempo, fora de tempo, em todo o tempo, para ganhar vidas. Para que tem pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão indo para o inferno. No Brasil morreu, né, mais de 500 mil pessoas. Quantas foram para o céu? Se você pegar o tanto de cristãos, nem vou falar crentes, cristãos que professam Jesus, quantos por cento? E diz que tantos por cento você tira de 500 e quase 600 mil pessoas. Quantos não foram para o inferno? Mas Jesus chegou lá, estava ali, e o ladrão da esquerda começou a falar mal dele. Falou assim: você não é o filho do Deus? Salva você, salva a gente. E naquele último instante, irmãos, entra o Dimas. Quem era o Dimas? O ladrão da direita. E o que a história diz desse homem? A história diz, e eu creio na história,
Eu creio nos arqueólogos, eu creio no Flávio Josefo, que quando Jesus nasceu, Herodes quis matá-lo. Ele recebe a visita dos reis magos, não sei, não vou falar que são 3, mas recebeu. E ele recebeu o quê? Ouro, incenso e mirra. O ouro para a realeza, o incenso era para profetizar a morte, que ia usar, o que morte ia morrer. Né? O incenso é a oração, é a libação. Mas o ouro que ele recebeu não foi pouco não. Foi muito, porque quem visitou ele foi reis. Levou muito ouro. E o ouro que levou para Jesus, o pai preparou já desde o começo, foi necessário o ouro para que ele pudesse ficar no Egito 3 anos. E quando Maria vai ter Jesus, ele não tinha nem, era tempo de um censo que se levantaram. Por que levantou o censo? Para saber quantos tinha de criança para matar as crianças. E o anjo falou para José, pega a criança, vai ter um censo, vai saber quem nasceu agora e vão querer matá-lo. Então pega ele e vai para o Egito. Ele foi para o Egito. Quando chegou no Egito também, né? Não tinha lugar para ficar, ele ficou numa hospedaria, no estábulo lá, né? Jesus nasceu. Jesus nasceu aonde? No berço rico? Nasceu aonde? Na manjedoura. O que é a manjedoura? Quem pode me falar que é a manjedoura? Ninguém vai falar nada? Curi, curi, curi. É um lugarzinho para onde colocava animal recém-nascido. Agora, como que um cordeiro vai nascer em um berço? Cordeiro nasce numa estrebaria. É por isso que Jesus nasceu lá. Por quê? Já nasceu profeticamente como cordeiro. O cordeiro. E agora, com esse ouro, o José conseguiu ficar e pagar para ficar 3 anos. Imagina você indo daqui para os Estados Unidos. Vamos daqui vamos voltar lá para Roma. Vai para a Itália hoje. Ficar 3 anos lá. Quanto você ia gastar por mês? Imagina você na Itália hoje 3 anos. Quanto você ia gastar? Pai, mãe e filho. Só que ele vai e alguém recebe ele, José, segundo a história. E essa pessoa que recebeu tratou José bem, cuidou de Jesus. E essa pessoa que cuidou de Jesus tinha um filho. E o filho chamava Dimas. E a história diz que esse Dimas virou ladrão. E Jesus voltou para Jerusalém depois de 3 anos para Nazaré. E depois onde ele se encontra novamente? Na cruz. E foi o pai dele que tomou conta de Jesus. E ele conhecia Jesus. E ele falou, mestre, me leva para o teu reino. Por quê? Ele está falando, você é rei. Eu sei que você é rei. Você está na minha casa. E Jesus, sendo rei, fala para ele, eu sou. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Ele encontrou, se você for ver lá, eu queria ter acesso à biblioteca de Roma. Tem muita coisa que está escrito lá que a gente não tem acesso. O Vaticano tem documentos aí, documentos de tudo isso. Mas glória a Deus pelas pesquisas, que muitos pesquisadores foram lá na época e fizeram esse levantamento para nós. Então, esse ladrão, ele conheceu. Ele nasceu, ele é um pouquinho mais velho que Jesus. Mas o pai dele tomou conta de Maria e de José. Agora eles se encontram lá e Jesus sabia que tinha que fazer algo. É por isso que Jesus não podia tomar bebida forte. É por isso que Jesus tinha que estar consciente e não inconsciente. E a Bíblia diz que Jesus não quis beber. E agora chegam os ladrões, começam a falar. E agora Jesus vai lá e os fariseus, os guardas, começam a zombar, cospem em Jesus, zombam de Jesus. E agora Jesus tem que fazer uma oração do fundo do coração. Uma oração, irmãos, que eu não sei se eu tinha condição. Não, eu não tinha condição de fazer. Ele olha para o céu e as pessoas cuspindo. Depois que ele está ali todo, todo estraçalhado, todo, cheio de hematoma, cheio de dor. Ele olha para o céu e ele faz uma oração. Ele ora, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele olha para o lado, vê Maria chorando, beijando os pés dele. E ele fala, mulher, esse agora é teu filho João, toma conta da Maria, que é minha mãe. E ele começa a resolver questões. Um guarda que estava ali, entendeu? Quando chegou meio-dia, ele falou, tenho sede. Ele não quis beber. Depois deram água para ele, colocaram na boca dele um pouquinho assim. E aí você vai ver essas 2 passagens que ele tomou e outra que ele não quis beber. Essa é a que eu fico.
Agora, os guardas chegam lá e meio-dia, ficou escuro igual agora, assim. O pessoal entende que é um eclipse. Não, foi os céus que se fechou. Por quê? Naquele momento, é o único momento que Jesus não chama o Senhor de Pai. Em todo momento, em toda oração, em todo momento ele fala: Pai, Pai, Pai nosso no céu, santificado seja o seu nome. Pai, ele está lá em capítulo 10 de João, ele ora lá por Lázaro. Pai, eu estou aqui, eu oro não por mim, mas por eles, que eles entendam que o Senhor me enviasse. Lázaro, vem para fora. Pai, Pai, Pai. Mas nesse momento é o único momento que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento o Pai não pode olhar para o filho, virou as costas para o filho. Porque no meu e seus pecados, naquele momento, estava tudo sobre Jesus. E nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Diz o livro de Romanos 3, 23. E por nosso pecado foi separação entre nós e Deus. Naquele momento, Jesus era o único momento de toda a eternidade que ficou por algumas horas separado do Pai. Totalmente abandonado. Por que ele estava meio metro acima do chão? Porque ele não ficou com os pés no chão. Porque aquele foi o único momento que Jesus não estava nem na terra nem no céu. Por isso que ele ficou pendurado. Nem na terra e nem no céu. Ele estava no meio do seu pecado. Recebendo todos os tumores do nosso pecado. Todos os tumores do nosso pecado. E naquele momento vem todas as nossas dores, nossas mazelas, todo o inferno, todo o pecado da humanidade entrando no corpo de Jesus, entrando. Todos os pensamentos impuros, toda a lascívia, toda maldição entrando na mente dele. Ele nunca tinha recebido aquilo. Ele começa a receber. Ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, cadê o Senhor? Cadê? Por que estou desamparado? O que está acontecendo? Estou sozinho aqui. Cadê? Cadê todo mundo? Mesmo assim ele volta, ele não bebe a bebida. Ele bota consciência. Ele ora, então perdoa esses, eles não sabem o que fazem. Naquele momento o guarda vai e fura seu lado. E aí há trevas, naquelas trevas o guarda cai de joelho. E ele fala: realmente, este é o Filho de Deus. Aí começa a estremecer tudo lá, irmãos, tudo escuro. Aí há um terremoto, escuridão, terremoto. Nesse terremoto as pedras desse tamanho assim, ó, começam a estourar. O cemitério se abre, todo mundo sai. Os mortos, houve algo que nunca, sabe, todo terremoto com eclipse, da meio-dia até as 3 horas, e ele lá pendurado, fura o seu lado. Então você tem que ter consciência da cruz, tem que ter consciência que o Senhor estava ali morrendo desse jeito, e como rei, colocaram lá INRI. Esse é o rei dos judeus. Jesus Nazaré é o rei dos judeus, ele é. E por estar escrito ali, ele lembrou o ladrão. Rei. Então me leva, eu sei que você é rei, me leva para o seu paraíso. Me leva contigo, para o seu reino. Só que aquele ladrão, irmãos, ele tinha acabado de se converter naquele momento, ele estava com o rei da glória, não precisava se batizar em nada, porque ele estava com o rei da glória. Então Jesus falou assim: então, né, no meu reino, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Mas salvação é de graça e é na hora. Então ele falou assim: no meu reino você não vai hoje não. No meu reino não. Porque o reino é tomado à força. O reino precisa de galardão. O reino precisa passar um processo de 1000 anos. Em Apocalipse capítulo 20. Que é o milênio na terra. Mas, paraíso você vai. O que é? Você é salvo. Mas reinar comigo ainda não. Se você morrer hoje, você já reina. Mas ele não. Porque é um período ainda. Os talentos o talento do reino. As virgens, as 10, são parábolas, tudo do reino. Então você tem que entender quando a Bíblia fala sobre reinar e sobre salvação. Sobre salvação, 1 ou 2 vezes. Agora reinar é sempre no Novo Testamento. A pessoa não entende isso. A pessoa não entende que Apocalipse diz: cuide para que você tenha, para que ninguém tome a sua coroa. Pensa que está perdendo a salvação. Não está perdendo a salvação, é a coroa. A coroa não é salvação, a coroa é galardoador, é galardão. É níveis. Porque uma vez que você é salvo, você não pode perder a salvação, não tem como. Por quê? Porque a Bíblia diz: todos que vêm até mim, de modo algum lançarei fora. Não tem mais como. Mas naquele momento, Jesus está ali resolvendo agora questões muito profundas para toda a humanidade. Ele está dissipando de uma só vez no corpo dele o inferno. E ele tem que ficar consciente.
E agora os judeus vai, e o quarto e último ponto, os judeus zombam de Jesus. Agora, por que os judeus zombaram de Jesus? Imagina a pessoa que está ali morrendo, já não há um sentimento no coração dessas pessoas. Como é que a pessoa é ruim? Como é que a pessoa é inescrupulosa? Irmão, o rapaz estava aí, entendeu? Deu um baile na polícia aí, lá em Goiânia. Matou algumas pessoas, matou. Mas quando você vê a pessoa morrendo com um porco, não dá uma tristeza? A notícia vem logo de manhã, você não fica um pouco mal? A pessoa morrer desse jeito? Como é o Lázaro, né? O Lázaro aí que matou muitas pessoas, ficou aí. Mataram igual um porco, eu fico triste com isso. Imagina chegar para essa pessoa, tem que morrer mesmo e tal. Mas se uma pessoa dessa agonizando, não, eu não quero. A pessoa de sua consciência não fica triste. Mas ali muitos estavam zombando. Agora, por que eles zombavam? Passa para mim, por favor. Passa para mim aí a parte aqui. Zombavam de Jesus por quê? Se alguém, a Bíblia diz, lá em Deuteronômio 21, 22, diz assim, Deuteronômio, tempo de Moisés, diz assim: se alguém houver pecado passível da pena de morte, isso é crucificação, e tiver sido morto, e o pendurarem no madeiro, tempo de Moisés, hein? Passa para mim. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Já tinha falado antes de Jesus vir? Quase 1000 anos antes de Jesus, 800 anos antes de Jesus vir, já estava falando que aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. Então, os judeus, eles tinham que passar na frente e ficar amaldiçoando e falando, porque eles estavam falando Bíblia. Eles estavam falando da lei. A lei só amaldiçoa. A lei só acusa. A lei só dá nas costas de quem está morrendo. Então, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Então, eles tinham que matar Jesus naquele dia e furar a lateral dele e dos outros quebrar as pernas. Por quê? Porque já está na Bíblia já. E enterrará no mesmo dia, por quanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, eles tinham consciência de que aquilo era de Deus, que era maldito, que estava sendo amaldiçoado. Eles cuspiam, eles zombavam por conta disso. Mas eu quero que você entenda uma coisa: nós sabemos, os apóstolos sabiam que aquele não era maldito, ele era santo de Deus, mas ele cumpriu a nossa maldição. Ele cumpriu o que nós tínhamos que ser, que passar. Então, sabe, irmãos, isso é a morte maldita. Mas Jesus, ele era inocente, ele era um crucificado diferente, e não houve nenhum crime. Agora fala assim, por que ele é maldito? As pessoas não sabiam falar. E porque não sabia, o máximo que ele sabe fazer é zombar. É porque não tem o que falar. Não tem o que falar. Irmãos, é muito, olha, eu não sei, eu sinto até quando a gente está fazendo essa pregação, eu sinto até um coração assim, né? De tanta coisa que Jesus passou. Porque não é fácil passar por acusação. A gente que passa um pouco de acusação, né? O pessoal começaram a falar que eu estava em pecado, que eu estava assim, e falando, minha filha ouvindo, meu filho ouvindo, a pessoa, sabe? E assim você passa, a pessoa fica olhando para você assim, eu passava aqui no padre assim, a pessoa olhava para mim assim, e as pessoas ficaram sabendo, e eu sei que eles sabiam, e as pessoas começaram a falar, aí perguntavam, mas qual que é a acusação? O que o pastor está, nem me chama mais de pastor, o que ele está fazendo? O que você está fazendo de errado? Aí eu falo assim, não, ele fez errado, mas quem fez de errado? A hora que Deus vai te revelar e tal, entendeu? Irmão, isso é ruim demais passar por isso. Agora imagina o que Jesus passou. Mas Jesus passou por mim e por você. Mas há pessoas que eles acusam, eles simplesmente acusam. Não tem argumento para acusar. Não tem argumento. Eu estou aqui ainda hoje, quero saber. Eu quero saber, eu traí minha mulher, o que eu fiz, né? Eu batia no meu filho. Agora imagina Jesus, irmãos. Imagina Jesus. É que as pessoas acusam. As pessoas são ruins. São ruins. E muitas delas estão no meio da igreja.
Eu quero falar para você uma coisa, seja quem for, o que falar de mim, o que falar de você, estão todas perdoadas em nome de Jesus. Eu abençoo a vida delas em nome de Jesus. Quem está enfermo vai ser curado em nome de Jesus. Porque eu não estou aqui para liberar a lei, não. Eu estou aqui para liberar favor, abençoar, graça. Porque, irmãos, eu fui muito amado. E quem muito é amado, irmão, muito perdoa. Eu tenho condição de perdoar todo mundo. Você também tem condição, sabe por quê? Porque você foi muito amado. Jesus morreu por você. Te deu saúde, te deu vida, te deu graça. E se acontece, quanto mais se levanta com a sua vida, mais você prospera. Mais você cresce. Mais você se agiganta. E mais Deus cumpre o propósito da sua vida. Sabe, irmão, depois da cruz, depois que eu me converti, sabe, irmão, tudo para mim ficou maravilhoso. Eu não sei porque algumas pessoas que são até pastores, às vezes, irmão, eles estão se suicidando. Eles não estão aguentando o fardo do ministério. Não, o ministério não é pesado não, irmãos, é leve. Por quê? Porque não é meu, a igreja é de Jesus. Não, eu não morri por ninguém, não. Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu por você. Seja a Cruz Santo André, seja a Ímina, o T, seja a cruz que nós conhecemos. Foi cruz. Foi terrível. Foi uma morte maldita e maligna. Mas na maldição, nessa morte maldita, o que aconteceu? O ladrão foi salvo. Pessoas foram regeneradas ali, guardas que bateram Jesus a noite toda. Oração para Deus perdoar, o Pai perdoar, foi liberado. Então, contra aquela situação, ninguém foi condenado nem acusado, porque ele pediu perdão por todos. Os mortos ressuscitaram, pedras quebraram, houve escuridão e trevas, porque o inferno inteiro, os principados da Grécia, da Pérsia, da Índia, na época não existia o Brasil, mas da Europa, de Roma, foram todos ali para Jerusalém, todos os demônios, e eles fecharam o céu de Jerusalém. E por fechar o céu de Jerusalém, não teve nem como passar a luz de Deus ali. Então houve treva naquele lugar, como no princípio. Em Gênesis 1 diz que a terra estava sem forma vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Havia um abismo naquele momento. Naquele momento ali, irmãos, aconteceu. Os mortos santos ressuscitaram. E lá no templo, quando os fariseus falaram, escureceu, tudo acabou, vamos festejar, vamos para o templo. Eles entraram no templo, quando eles entram no templo, eles estão lá cantando, eles estão lá diante do templo ali, eles entram no templo. O véu era feito com um linho torcido, de 12 centímetros, totalmente torcido. Se pegasse 10 cavalos de cada lado e puxasse, não rasgava aquele tecido, não rasgava o véu. Era um peso muito grande, estava ali há séculos aquele lugar. A Bíblia diz que naquele exato momento, quando Jesus entregou o seu Espírito, ele falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele deu o último respiro e ele morreu. Ali naquele momento, irmãos, o Pai entendeu isso e recebeu. A Bíblia diz que não era só morrer, o Pai tinha que receber. Em Atos diz que o Pai recebeu a morte como uma oferenda necessária, o sacrifício necessário para o perdão de toda a humanidade. Naquele momento o Pai falou assim: a minha ira, o meu problema com a humanidade acaba agora, a minha divisão com a humanidade acaba agora, e desde agora deu o decreto que tudo que separava entre eu e a minha humanidade, os meus filhos, agora está rasgado, está dissipado, está exterminado, está acabado. E naquele momento o Pai fala: haja agora a restauração e a reconciliação. O véu que separava o Santíssimo do Santo Lugar rasga, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, para saber que o Pai rasgou. E muitas pessoas dizem que o véu rasgou e nós entramos. Eu entendo muito mais que nós não entramos. Nós temos acesso a entrar, mas o Pai saiu. Ele saiu, e de lá ele entrou aonde? No meu e no seu coração, na minha e na sua vida. O véu se rasgou para Deus sair do seu santo lugar para entrar na minha e na sua vida. Naquele momento, Pedro, João, os apóstolos, os que estavam seguindo Jesus, que ressuscitaram, eles começaram a receber gozo e alegria dentro deles. Por quê?
O Pai veio tabernacular, veio morar. E João diz, capítulo 1, versículo 1, o princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus no princípio. E aquele verbo que estava com Deus, ele fala no versículo 14. Coloca para mim, vamos ver se é João 1,14 aí. Se a minha mente ainda está boa depois de pregar 1 hora. Então, o Pai e Jesus só podia ficar no céu. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Logos. Vocês já tiveram algo de grego comigo. Logo é o verbo que é a ação do sujeito. Então, o verbo é a palavra, e Jesus é a palavra. Tem a palavra rema e o logos. Então, o logos está no versículo 1. E aqui é o rema do logos, que é o verbo. E o verbo, que é a ação, aconteceu com ele. No princípio, há 3 princípios que eu gosto muito da Bíblia. Gênesis 1, João 1:1 e 1 Epístola de João 1:1. Tudo a princípio. Mas em João 1 diz, no princípio era o verbo. E o verbo era o Pai e o Filho e o Espírito Santo no céu. Só que agora João vê algo e João fala, e o verbo, que é só a ação, porque no começo o Pai não se manifesta fisicamente, ele fala, ele libera o verbo haver, haja luz, e houve luz. Ele só falava e a palavra ia. E a Bíblia diz que a palavra é Cristo, então ele falava, haja luz, o Filho foi lá, e girou lá e deu luz. E a Bíblia diz que Jesus estava desde o princípio fazendo todas as coisas. E agora, o verbo que é Jesus, ele agora é o rema. Ele se transforma em carne, fisicamente. E essa palavra aqui, habitou, porque ele só ficava no tabernáculo, ele só ficava dentro da arca. Quem queria contato com o Pai tinha que sacrificar animal, levar para o sacerdote, ia até o tabernáculo. Tinha o átrio, o santo, o santíssimo lugar. Eles podiam, máximo, ele ia até o santo. Só o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar. O Pai descia no tabernáculo, aonde? Na arca, e na arca era em cima dos querubins. Então era assim, bem reduzido. E aí o que acontece? Ele estava só no tabernáculo. Mas a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou. Essa palavra, habitou, no grego é tabernaculou. Então Jesus, ele tabernaculou. Ele morava onde? No tabernáculo. Onde ele mora hoje? Bota a mão no seu peito. Ele mora no meu coração, no seu coração. O princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus no princípio. João falou, versículo 12, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E João ainda fala, aquele que está Jesus, o Pai deu poder de ser feito filho de Deus, a qualquer no seu nome. E no versículo 14 ele diz que o verbo se fez carne e habitou e tabernaculou entre nós. Cheio de quê? Graça e verdade. Você recebeu graça, você recebeu verdade. Vimos a sua glória, como a glória de quem? Do unigênito do Pai. Lembra 1 João 3, o que eu falei? Aquele que é nascido de Deus, ele está em você, e você também agora é nascido de Deus, e você vence o mundo. A Bíblia diz, jovens, sois fortes, porque venceste o mundo, e já condenaste o pecado, e hoje, você tem vida, por causa da cruz. Receba a vida, receba uma semana de muita vitória, uma semana de muita prosperidade. Eu estou sendo muito abençoado, eu quero que você seja abençoado também. Eu quero ser abençoado. Eu passei o domingo muito abençoado, preparando a palavra. E aí meus filhos vão me visitar e eu não saio do quarto, nem para meus filhos, só para pregar aqui hoje. Aí minha esposa pega no ouvido e fala assim, vem pelo menos almoçar um franguinho assado. Aí eu não pude resistir, né? Aí estava meu filho lá e a barriga e o Gael está crescendo. Então é um dia de muita graça, ação de graça, está com a família, está sendo abençoado, próspero, abençoando, café na mesa. A minha esposa me acordou e falou assim, eu te amo, como? Cafezinho. Então eu quero que você tenha, fique de pé, eu quero profetizar uma semana de vitória. Irmãos, essa aqui é a introdução que eu vou pregar daqui a pouco, tá bom? Depois você senta, eu vou pregar de novo. Agora a palavra. Então, irmãos, essa pregação eu vou passar para você, porque eu fiz essa pregação. Eu fiz correndo, já mandei para alguns.
eu estou vendo aqui erro de português, na correria eu cliquei no H, não entrou, então tá horror com O, horror é com H, tá bom? Eu amo português e eu não gosto, mas eu acho que eu consertei aí, aqui tá errado. Mas eu quero que você entenda uma coisa, o que eu ia pregar hoje, para você entender, e daqui a uma semana eu vou pregar. Agora os irmãos vão pregar aí, o pastor Dé, o Augustinho, para mim, um pouquinho aí, né, o irmão Rodrigo, e depois eu volto com a quarta, eu tô na terceira, né? A quarta mensagem para terminar essa. Mas é bom você pegar essa mensagem que eu estou aí passando para você. Faça um livro disso. Isso aqui dá um livro, irmãos. Isso aqui é pesquisa. É pesquisa, é tempo, não é assim? É tempo. Irmãos, o livro que eu recebi, você sabe, né? 1.300 páginas, né? Você achar um versículo ali, irmão, 1.300 páginas, letra desse tamanhozinho assim, ó. Às vezes leva 3, 4 horas. Glória a Deus pela internet também. Nos ajuda. Então eu quero que você entenda que. O que eu ia pregar hoje? Eu vou dar o tema aqui para você. Mas pode tocar aí, irmão. Posso? Não pode eu cantar hoje. A sua esposa fez 2 garrafas de café hoje. Glória a Deus. Isso é mulher virtuosa. Né? Ela falou assim, o pastor vai pregar sobre anestésico, eu vou trazer café para o pastor. Frio. É a mulher do Provérbio 31. Quem escreveu o Provérbio 31 mesmo? A Jéssica sabe. Você tem que saber isso, mulherada. Toda conferência de mulher sabe, mas não sabe quem é. Uma mãe que... O filho falou da mãe, sabia disso? Não tem, né? Ele fala sobre a mulher virtuosa. Né? Então, a palavra de hoje... Eu vou falar para você aqui... A cruz... Que eu vou pregar daqui uns dias... Na cruz o Senhor nos deu acesso a Deus, que eu terminei hoje e continuarei. Essa é a introdução. Então na cruz, a rejeição foi removida. Na cruz, fomos livres do temor e da morte. E na cruz, fomos redimidos da pobreza. Eu entendo que Deus vai trazer um tempo de muita prosperidade financeira aqui nesse lugar. Muita prosperidade financeira. Deus vai liberar coisas, porque vocês são fiéis ao Senhor. E os filhos recebem do Pai. Os filhos recebem do Pai. Amém? Eu quero que, sabe, assim como meus filhos, eu quero as coisas boas para o meu filho. O meu filho está com muitas obras e está terminando um galpão. Já tem uma obra esperando ele aqui em Suzano. Né? A minha filha está sendo muito abençoada. Né? Eu sei que, né, os seus filhos estão sendo abençoados também. Tem a Evelyn aí, ó, né, sabe inglês e tudo mais. Sendo abençoados. Eu quero que todos os nossos filhos sejam felizes, abençoados. E a sua vida seja feliz e abençoada. Não é que eu quero. Essa é a vontade de Deus. E a palavra gera isso. Foi para isso que Jesus morreu. Eu quero orar agora. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora, Deus, para que este ano, Senhor, seja um ano, Senhor. Senhor, não vou falar, Senhor, de retomada, mas é o ano do cumprimento de tudo que o seu filho, que era rico, se fez pobre para que nele nós enriquecêssemos. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça do Senhor. Aquele Pai amado que passou pela morte, como está em Deuteronômio, Senhor, que maldito aquele que for pendurado no madeiro. E ele passou toda a nossa maldição, para remover de nós a maldição, Deus, que muitas vezes é a financeira, a maldição psicológica, a maldição sentimental, a maldição de tristeza, de agonia. Tem pessoas que têm do nada, tem pessoas que atacar, acusar, mas Pai, em nome de Jesus, assim como aquele ladrão da cruz do lado direito, não fez nada para ser salvo, simplesmente foi salvo, não precisamos fazer nada, simplesmente somos salvos. E mais, Senhor, o apóstolo Paulo diz: o trabalhador que não trabalha, mas vai receber a recompensa, porque alguém trabalhou por ele.
O Senhor Filho Jesus trabalhou por mim. Eu, como filho, eu venho só receber a recompensa. Assim como cada um dessa igreja. Que vem receber a recompensa, que vem receber o seu pagamento. Que vem receber, Deus amado, as bênçãos e a vitória. Senhor, abençoa. Senhor, cura. Senhor, prospera. Senhor, traga alegria na família. Traga alegria na casa. Traga alegria no casamento. Traga bênção. Traga prosperidade no trabalho. Senhor, abre portas. Coloque seus filhos nos melhores lugares, nos melhores destaques das empresas. Pai, do comércio seja abundante e próspero. Senhor, que o que está amarrado, Pai amado, entulhado, Senhor, como os poços de Jacó, Senhor, liberados, Pai amado, para filhos de Isaac, Senhor, como Isaac, Pai, liberou a bênção sobre Jacó, porque recebeu de Abraão. Nós recebemos, Pai amado, poços abertos, águas, Pai amado, que jorram e jorram, Pai amado, e vai ser um ano de bênção, um ano de conquista, um ano de muita vitória, Pai amado, em nossa casa, nossa família, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu olho para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Pela cruz, aleluia. Pai, eu oro, sabendo que nós fomos renovados, restaurados e regenerados pela cruz. Pai, nos dê uma semana de bênção. Pai, uma semana de entendimento dessa palavra. Traga mais revelação nos irmãos. Pai, abençoa as células essa semana. Abençoa a liderança da célula essa semana. Abençoa cada anfitrião essa semana. Pai, abençoa o presidente. Abençoa os pastores das igrejas. Seja qual igreja for, Senhor, para a igreja que professa Jesus Cristo é o Senhor. Pai, que no domingo que vem possamos estar aqui cheio da unção cada vez mais. Cheio da graça e do favor imerecido. Nossa mão direita. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, das consolações que é o Espírito de Deus, tenha com você. Não somente hoje, para todos sempre. Até sexta da vigília, em nome de Jesus. Pela cruz me chamou, Eu errei feio.